Presidente Bernardino Soares, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu pelo convite. A entrevista tem por fim analisarmos um pouco do que foi este primeiro ano. Um primeiro ano em que o seu Executivo enfrentou alguns problemas, com certeza, encontrou situações que por vezes podia não estar à espera. De qualquer modo, eu avançaria com uma primeira pergunta, que é, em termos gerais, como é que vê este primeiro ano do seu Executivo? Acho que foi um ano em que tomámos muitas decisões importantes, algumas delas com efeito mais imediato, mas muitas que só terão consequências na melhoria do funcionamento da Câmara e na prestação dos serviços à população daqui a algum tempo. São, por exemplo, medidas como a capacidade interna em termos de maquinaria e de administração direta, que está muito limitada por várias razões, incluindo a falta de pessoal, as questões do plano de poupança para permitir que nas despesas correntes do município possamos ter menos despesa sem prejuízo da qualidade dos serviços que são prestados, e o lançamento de uma série de iniciativas que procuram, como eu dizia na campanha eleitoral, pôr louros no mapa e ter um impacto maior junto da nossa população e na notoriedade do Conselho, também na área metropolitana e na região. Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. Estes primeiros tempos são tempos de pôr a casa em ordem. Este primeiro ano foi um ano de chegar, ver e tentar reorganizar. Sim, o que estava, se calhar, o que não estavam à espera, porque eu ouvi várias intervenções da sua parte. Aliás, mais à frente gostaria de falar sobre a auditoria, porque temos falado a miúdo da vossa parte, tem havido algumas comunicações sobre esta auditoria que foi feita e que foi prometida, mas não há ainda resultados finais. Sim, nós encontramos muitas situações que de facto têm que ser corrigidas e continua a haver muitos problemas de funcionamento da estrutura, como posso dizer, de entropias, de dificuldades no relacionamento e na coordenação entre vários serviços. São questões que não se resolvem em 2 ou 3 meses e que temos que ir trabalhando para introduzir uma cultura que seja diferente dessa, que seja uma cultura de que a Câmara é só uma e precisa de se organizar em função daquilo que tem que fazer para as populações. E para isso os serviços precisam de se coordenar, precisam de articular entre si e rendibilizar o melhor possível os meios que o município tem. Já estamos a fazer isso em alguns casos, outros ainda estão mais atrasados, como não podia deixar de ser, mas essa é uma grande aposta que temos, porque isso permite-nos fazer mais e usar melhor o dinheiro. Às vezes perde-se dinheiro na falta de coordenação. Não é? Eu lembro-me do exemplo sobre as refeições nas escolas, de algumas poupanças que na altura relatou. Como é que está a situação atualmente? Já está estabilizada? Sim, esse exemplo é muito importante porque nós queremos reduzir e poupar nas despesas, mas não queremos que isso seja feito à custa da qualidade, ainda por cima numa coisa como são as refeições escolares. É evidente que hoje, num município com a nossa dimensão, qualquer empresa que sirva refeições escolares terá de ser sempre muito, muito bem acompanhada, e aqui e ali haverá problemas que têm que ser corrigidos. São muitas refeições durante um ano inteiro e, portanto, não é possível garantir que nunca há problemas. Agora, o concurso que fizemos e as condições que incluímos no concurso dão-nos garantias de qualidade e agora estamos a fiscalizá-las. E às vezes tentamos coisas que não estão conforme e são corrigidas, reportamos à empresa e elas são corrigidas. Portanto, a poupança que se fez de cerca de 1.700.000 euros por ano em relação ao contrato anterior, e eu devo fazer notar que mesmo a empresa que tinha ganho o contrato anterior apresentou uma proposta para este, que era sensivelmente com o mesmo universo, 1 milhão de euros inferior ao valor do contrato anterior por ano. Acho que o contrato anterior era um contrato com mecanismos de atribuição da vitória no concurso que obrigaram à elevação do preço. Eu acho que isso é uma evidência, porque não é este contrato que nós temos agora que está desfasado do que em média se pratica no resto dos concelhos. O outro é que estava muito acima de situações e de contratos semelhantes noutros concelhos aqui na área metropolitana. E essa é que era a incongruência. Agora temos um contrato que é o normal. Sim, eu lembro-me de ter dito que havia refeições que não eram consumidas e eram debitadas e a escola
Ao fim e ao cabo, ninguém aproveitava as refeições. Sim. E o pagamento era feito. Isso era assim que estava no contrato. De facto, mesmo com a empresa anterior, nos últimos meses, nós conseguimos negociar com eles de forma a, mesmo não estando assim no contrato, só pagarmos o que era efetivamente consumido. E aí poupámos dezenas de milhares de euros ainda na fase final do contrato. Com este novo contrato, isso já está no contrato. Portanto, só se paga o que é efetivamente consumido. Isso é logo uma grande poupança. Agora, é evidente que numa coisa tão sensível como é a alimentação das crianças, há sempre um ou outro caso em que a coisa não corre bem e tem que ser fiscalizados e corrigidos. Isso é assim mesmo. Voltando então agora à auditoria. Tem-se falado a miúdo, os senhores têm comunicado, o Presidente tem comunicado um ou outro ponto, digamos, mais gritante, entre aspas, de algo que foi encontrado por essa auditoria. Neste momento já há um ponto, já há uma situação, digamos, estabilizada. Há conclusões concretas dessa auditoria? Eu penso que nas próximas semanas o resultado final será apresentado. É um trabalho moroso. Eu acho até que se criou uma expectativa demasiado elevada em relação à auditoria, porque muitas pessoas que falam comigo sobre a auditoria, e legitimamente com uma expectativa, estão à espera que se faça com uma auditoria o trabalho do Ministério Público e da Polícia Judiciária. Ora, a auditoria não é um processo crime, é a averiguação de procedimentos para ver onde é que os procedimentos não foram corretos e onde é que têm de ser alterados e melhor. Pode haver conclusões que nos levem a remeter para essas entidades, mas depois essas entidades é que vão fazer essa avaliação. E às vezes as pessoas têm uma expectativa tão elevada que eu receio que nunca vão ficar satisfeitas com os resultados, não é? Agora, eu penso que nas próximas semanas vamos ter os resultados finais e acho que é a altura de terminar esta auditoria, não é? A auditoria nunca poderá avaliar o universo total do que se passou, escolheu determinados aspectos que eram aqueles que entendeu serem mais sensíveis e que deviam ser avaliados. Outros ficarão para o trabalho corrente, porque a auditoria é um serviço permanente na Câmara e, portanto, tem de sempre fazer, auditar os serviços e os procedimentos e ajudar a melhorar. Esse é que é o objetivo final da auditoria, não é? E, portanto, a partir do final, que eu penso que ocorrerá nas próximas semanas, desta fase de auditoria maior, digamos assim, o resto entrará para o trabalho corrente que vai sendo feito. E eu acho que o trabalho da auditoria é muito importante. Tivemos aqui o ano passado o Encontro Nacional dos Auditores, dos vários gabinetes de auditoria que trabalham nas câmaras, por exemplo, em todo o país. Foi muito interessante, eu fui lá intervir, foi na Biblioteca José Saramago, e houve ali uma troca de experiências muito importante, sobretudo nessa perspectiva que há pouco referia. A auditoria é um ótimo instrumento para quem quer gerir bem, porque detecta os problemas, às vezes insiste com os serviços para avaliar melhor as situações, é um bocadinho um departamento incómodo e tem de ser assim, mas no final apresenta recomendações que, em muitos casos, ajudariam a melhorar, a serem concretizadas, ajudam a melhorar o funcionamento dos serviços. Tirar as devidas ilações por fim. Tenho ouvido, e há pouco tempo houve uma nota de imprensa vossa sobre uma melhoria em termos da dívida, em termos da dívida do município, em cerca de 18 milhões. Neste momento, que números é que podemos dizer, para quem nos está a ver, em relação ao último orçamento e em relação ao orçamento atual, em termos de dívidas a fornecedores, bancos, etc., o que é que podemos dizer? Houve um melhoramento? Há menos dívida? Se olharmos só para o ano de 2014, portanto, comparando o que existe no final de 2014 com o que existe no final de 2013, digamos que é o paralelo, nós temos menos 7,2 milhões de dívida a fornecedores e menos cerca de 5 milhões de dívida bancária. Portanto, no total, a dívida diminuiu só em 2014 12,2 milhões. Depois acresce a isso um pagamento do empréstimo de curto prazo que nós fizemos no final de 2013 e fizemos numa situação de grande dificuldade, em que não havia capacidade previsível para fazer o pagamento daqueles 6 milhões de euros. Aliás, se repararmos nos números, a dívida a fornecedores piorou desde 30 de outubro até ao final do ano de 2013. Porquê? Porque nós, para pagarmos o empréstimo, senão ficaríamos numa situação muito complicada perante os bancos, tivemos que atrasar ainda mais o pagamento a fornecedores. Mas não havia também alguma dívida que não estava, digamos, não estava documentada e que apareceu
eu ouvi algumas afirmações em que me deu a entender que havia dívida e pessoas que se apresentavam perante o município com dívida que na altura não estava reconhecida. Não penso que tenha havido muitos casos desses. O que havia era um conjunto de faturas por pagar que não chegavam provavelmente a estar inseridas no sítio certo para que se pudesse fazer a todo o momento essa contabilização, mas estavam no município. Na generalidade dos casos, pode ter havido um caso ou outro, mas na generalidade dos casos era assim que acontecia. A exceção foram um conjunto de procedimentos para obras que nós, aliás, recenseámos e detectámos logo, muito antes até de qualquer intervenção da auditoria, e enviámos para as entidades responsáveis no valor de cerca de 1.300.000 euros, que era um conjunto de obras que, de facto, comprovámos que tinham sido feitas, portanto não eram fictícias, tinham sido feitas, mas que não tinham tido um procedimento administrativo e uma aprovação por Câmara, ou por vereador, ou por Presidente, para autorizar aquela despesa. E essas nós não as pagámos. Digamos que não tinham sido ratificadas, ao fim e ao cabo? Não tinham tido a forma jurídica adequada, porque qualquer despesa, dependendo do seu montante, tem que ser autorizada ou por um vereador, se tiver competências delegadas para isso, ou pelo Presidente, ou pelo vereador do Pelouro Financeiro, ou, em alguns casos, pela própria Câmara Municipal. E, nesses casos, isso não aconteceu. Portanto, nós não tínhamos título para poder pagar. E dissemos isso às pessoas. É penoso para quem fez a obra, naturalmente que é, mas nós também não podemos cometer uma ilegalidade, que era o que aconteceria se tivéssemos pago, mesmo sabendo que as obras foram feitas. Agora, penso que alguns desses fornecedores vão pôr a Câmara em tribunal, enfim, procurar suprir os seus créditos. Enfim. Numa relação próxima com a Câmara de Odivelas, os CIMAR foram, digamos, a grande solução para aquilo que eram os problemas que se arrastavam e as dúvidas que persistiam em relação ao SEMAS. Os CIMAR são um êxito. Qual é a sua ideia daquilo que tem sido o caminho da conciliação de interesses entre a sua Câmara, o município de Loures, e o município de Odivelas? O que aconteceu nesse processo foi que não foi necessária uma conciliação de interesses. Isto é, numa primeira fase, a negociação foi feita com cada um a pôr em cima da mesa tudo o que tinha de descontentamentos e de questões que julgava não estarem corretas. E fomos depois ultrapassando cada obstáculo. Havia vários, não é? E fomos a par e passo ultrapassando cada obstáculo. Nós, na primeira reunião oficial mesmo, houve outros contactos, mas na primeira reunião oficial com a Câmara de Odivelas, com uma delegação nossa e uma delegação deles, começámos logo por dizer duas coisas. Primeiro, não punhamos em causa o facto de que Odivelas tinha sido negligenciada nos investimentos por parte dos SEMAS. Isso é um facto. E também não punhamos em causa que a forma de organização dos SEMAS, agora CIMAR, tinha de ser com a participação plena de Odivelas, incluindo com uma presidência rotativa. Portanto, nós avançámos imediatamente com esses dois pontos, porque não queríamos estar a discutir se o investimento de facto tinha sido adequado ou não, porque não foi. Não foi. Houve pouco investimento nos SEMAS e ainda menos em Odivelas, podemos dizer assim, não é? Havia situações tão caricatas como o facto, o Presidente de Odivelas me relatou, de que por vezes havia arrebentamento de condutas com algum impacto em milhares de pessoas em Odivelas e a Câmara de Odivelas nem sequer era informada. Portanto, houve coisas que nós resolvemos logo, mesmo antes das negociações começarem oficialmente, que eram do bom senso. Agora, neste momento, nós não precisamos de conciliar interesses, porque os nossos interesses são idênticos. Nós precisamos é que o lixo seja bem recolhido, que as condutas sejam renovadas para não termos tantos rebentamentos, que os buracos que fazemos sejam tapados mais rapidamente. E isso tanto nos interessa a nós como interessa a Odivelas, para o serviço da população, e posso dizer assim, até do ponto de vista político. Qualquer autarca, tanto nós como Odivelas, tanto em Loures como em Odivelas, com certeza que quererá ter um bom serviço prestado à população e mostrar esse serviço. E, portanto, não tem sido difícil fazer essa conciliação. Numa estrutura como aquela, há sempre questões que vão surgindo e vão sendo resolvidas, é natural. Este acordo deu-nos uma estabilidade
que nos permite agora enfrentar uma série de problemas que os CIMAR têm. Falta de viaturas para resíduos, a questão das condutas. Pronto. Mas só é possível avançar nesse caminho com segurança porque resolvemos o problema com Odivelas, porque senão estaríamos numa situação absolutamente dramática. A rede em Odivelas, eu suponho que em Loures está mais adiantado, mas a rede em Odivelas está monitorizada, ou seja, neste momento é possível, da parte do CIMAR, ter um controle sobre rupturas, fugas. Sim, em Odivelas sim. Neste momento, no CIMAR é possível a qualquer momento ser auditado, ser referenciada, qual é a situação, onde é que ela está a acontecer. Numa parte do território sim, designadamente em Odivelas, mas há uma parte significativa do território de Loures que não tem esse sistema de telegestão. Odivelas está em pleno, é isso? Penso que Odivelas já tem esse sistema totalmente implantado. Isso é um instrumento muito importante, não é? E nós agora estamos a trabalhar para procurar ver, mesmo só ao nível dos fundos comunitários e de projetos que podemos apresentar, se um deles não é a extensão de todo esse sistema de telegestão, é assim que se chama, a todo o universo do CIMAR, que isso permitir-nos-á uma poupança. E veja bem, não é só em água. É que uma parte significativa da despesa do CIMAR é em energia. Porquê? Porque uma má gestão dos fluxos de água dos reservatórios para as condutas, onde eles são mais necessários, leva a gastos maiores de energia. E se nós tivermos um controle maior sobre os fluxos na rede, que é o que acontece com a telegestão, baixam exponencialmente os custos com a energia elétrica, na bombagem e numa série de outras questões. Portanto, poupa-se em água, mas também se poupa em muita energia. Como é que estamos de perto? De? As percas da rede. Falava-se em 40%, não sei sim, se era o final de 2013 era esse o valor, no final de 2014 descemos com 37%. Nós temos um grupo de trabalho que tem trabalhado muito bem sobre as perdas de água. E estão propostas um conjunto de medidas. Aliás, na semana passada foi apresentado um cronograma com a definição de todas as medidas que cada um dos departamentos tem de levar a cabo em relação às perdas de água e com prazos. Agora vamos ter que monitorizar essa questão. Passa por questões bastante diversas. Uma, substituição de algumas condutas, ou arranjo, às vezes não é substituição, é algum arranjo de condutas onde há mais rebentamentos, isso hoje está recenseado. E também uma ação de sensibilização das pessoas que nos permita também poupar por essa via. Agora, uma parte daquilo a que chamamos perdas de água não são propriamente perdas do líquido, são água que é vendida e não é faturada, porque as pessoas, em alguns casos, não pagam, ou porque têm ligações clandestinas, e esse é um valor muito importante. E nós aí também temos que trabalhar, porque nesse aspecto o que precisamos é de melhorar a nossa relação com os utentes do CIMAR e ter uma proximidade maior. Ainda hoje decorreu uma reunião para procurar tomar medidas que impeçam o aumento da dívida aos CIMAR e que são medidas tão simples como avisar mais atempadamente as pessoas de que têm a fatura em dívida e de que, em vez de deixarem acumular porque naquele momento não têm dinheiro para pagar, podem vir celebrar um acordo de pagamentos e diferir aquele pagamento por vários meses. E muita gente não tem essa noção. Claro que depois também é possível negociar a dívida e escalonar o pagamento ao longo de vários meses. No limite até 99 prestações. Portanto, uma coisa que para mim é importante é que neste momento o restabelecer da ligação é muito mais barato. Sim, Passou a ser de 18 euros nos casos normais e de 48 nos... Era quase 70 com o IVA, não é? Uma redução muito grande. E há uma outra, portanto é 18 e salvo erro 40 ou 42, mas os 40, 42 já são para casos em que houve várias violações do corte, portanto já de reincidência, no fundo é uma penalização crescida. O que estamos a cobrar nos 18 euros é o custo da ligação normal. Se uma pessoa chegar hoje a Loures ou a Odivelas e quiser fazer um novo contrato, paga aquela tarifa. E nós decidimos que para os que tiveram um corte de água porque em qualquer momento não conseguiram pagar, mas já regularizaram a sua situação, o valor não devia ser diferente. Porque o que estava a acontecer é que às vezes as pessoas até arranjavam maneira de pagar a sua dívida ou de escaloná-la num acordo de pagamentos, mas depois quando chegavam os 70 euros do restabelecimento, aquilo ia tudo por água abaixo. Nem os CIMAR recebiam o valor da dívida, nem as pessoas ficavam com a água regularizada. E, portanto, essa medida foi absolutamente essencial e julgo que era das que mais contestação gerava nas pessoas, porque era incompreensível. É uma medida popular. Não,
é baixar justa. o restabelecimento. É justa porque, de facto, aquele valor não correspondia à situação, ao serviço que se estava a prestar. E, portanto, tinha de ser adequada. Vamos agora à Valor Sul. Valor Sul que está a tentar, por parte do Governo Central, ser privatizado. Eu sei que esta semana, acho que ontem, houve uma reunião preparatória dos municípios. Vai haver dia 5 uma Assembleia da Valor Sul. Há vários municípios, entre os quais Loures e Odivelas, por exemplo, também são contra a privatização. O que é que podemos adiantar lá para casa sobre isso? Nós temos os municípios, quer da área metropolitana, ligados à estrutura da Valor Sul, que são Loures, Odivelas, Lisboa, Vila Franca e Amadora. Quer os municípios do Oeste, que foram integrados mais tarde, estão unanimemente contra a privatização, seja qual for a sua maioria política. Isso tem sido um trabalho muito interessante e muito importante, que revela bem como esta empresa é essencial para os municípios e não pode ser, de facto, privatizada. Nós nesta iniciativa que vai ocorrer na quinta-feira, a Câmara de Loures propôs aos outros municípios uma iniciativa que é a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para aprovar a exclusão de sócio da EGF por atos lesivos à Sociedade de Valor Sul. É uma possibilidade que existe no Código das Sociedades Comerciais. Portanto, ela serve, por exemplo, para quando uma sociedade tem um sócio que arranjou outra empresa na mesma área e está a fazer trabalho concorrencial. Portanto, ele pode ser excluído. É um mecanismo de defesa das sociedades. E neste caso é exatamente isso que nós temos que fazer. Nós precisamos defender a Valor Sul, enquanto sociedade, enquanto empresa, de uma ação que é totalmente lesiva para os seus interesses. Não é só para os interesses do município, é para os interesses da própria empresa, porque ela não será a mesma coisa se for entregue a maioria do seu capital ao setor privado. Nunca mais será a mesma coisa. E isso tem de ser posto em cima da mesa. E nós, sendo a questão jurídica sempre controversa, temos bons argumentos jurídicos, políticos nem se fala, para fazer avançar esta deliberação. Se esta deliberação for aprovada na quinta-feira, seguirá uma ação para o Tribunal. Nós não deliberamos automaticamente a exclusão, o Tribunal é que decide. Mas eu acho que tem um significado muito importante que o conjunto dos municípios que integram a Valor Sul estejam unidos e vão na quinta-feira votar a exclusão da EGF como sócio que prejudica a sociedade. Há alguma razão especial porque ultimamente tem feito uma série de visitas aos centros de saúde, para além da unidade de saúde de Moscavide, pois as instalações foram cedidas pelo município de Loures, mas a notícia que temos é que tem feito Comecei no início desta semana e vai-se prolongar nas próximas 2 semanas por 4 ou 5 centros de saúde. A nossa ideia é, em primeiro lugar, tomar contacto com as pessoas que ali vão. Nós estamos a ir fazer estas visitas logo às 7h30 da manhã, quando as pessoas estão à porta, não é? À espera de ver se têm vez. Sim. Não se ouvem sempre boas respostas, porque as pessoas estão ali muito massacradas e com grandes dificuldades, mas nós temos que aceitar isso, e é também o papel dos eleitos, têm que ouvir o que gostam e o que não gostam. Tem que saber ouvir, sim. E também mas respondendo melhor à sua pergunta, este conjunto de iniciativas pretende elevar o nosso grau de reivindicação junto do Ministério da Saúde. Nós andamos o ano de 2014 em negociações com a ARS, depois de termos tido no final de 2013 uma reunião com o Ministro da Saúde. Houve compromissos verbais, por exemplo, de que o Centro de Saúde de Santiria iria avançar prioritariamente já no início de 2015. O certo é que até agora não houve a concretização formal dessa intenção. E nós entendemos que não podemos continuar a aceitar que este assunto vá sendo protelado. E daí termos pedido uma nova reunião ao Ministro da Saúde, não já à ARS, foi pedida a semana passada, ainda não foi marcada, e estamos a fazer este contacto com as pessoas para as esclarecer, mas ao mesmo tempo também para colher aquilo que são as suas reivindicações, e os seus sentimentos. Passámos agora ao Beatriz Anjo, o Hospital Beatriz Anjo. Para além de algumas freguesias que querem entrar e outras que querem sair, há uma queixa que é contínua e constante. Eu tenho feito alguns trabalhos lá por outras situações, mas esta é sempre uma queixa constante. O estacionamento. O que é que o município foi quem doou, digamos, aqueles terrenos para a construção do hospital. Uma das questões, digamos, as pessoas mais sentem
é que dentro do hospital o estacionamento é caro, cá fora não há um mínimo de organização no estacionamento. O que é que o município de Loures pode fazer? O que é que está a tentar fazer? O que é que pode dizer sobre isso? Este hospital é de uma singularidade enorme no país. Eu já até disse isto ao administrador executivo. É que deve ser o único hospital cuja principal reclamação são os transportes e as acessibilidades. Sim, o que é um grande, é um grande descanso para a administração, não é? Mas também o atendimento também tem que É verdade. Estou a ironizar um pouco, mas a verdade é que as queixas em relação à acessibilidade ao hospital, seja por carro ou por transporte público, têm uma dimensão enorme. Eu só estou a falar por isso porque parece-me que o município poderia fazer alguma coisa nisso. O que é que nós estamos a fazer? Primeiro, constatamos que a forma como foi construído o hospital não acautelou esta situação. Quer dizer, constrói-se um hospital que não fica propriamente no centro da cidade de Loures, fica deslocado e não se prevê nem transportes públicos como deve de ser, nem estacionamento adequado para uma dimensão de utentes que era absolutamente previsível. Portanto, isto é uma coisa inaceitável e, do ponto de vista do planeamento, é incompreensível. Nós o que é que fizemos? Fizemos primeiro diligências junto da entidade que gera a infraestrutura e o parque de estacionamento, porque o consórcio são duas empresas, a empresa que faz a gestão clínica e a empresa que faz a gestão da infraestrutura, o que inclui o estacionamento. E dissemos-lhes que achávamos que eles deviam ter uma política de preços no interior do parque mais baixa para permitir que mais gente pudesse usá-lo. É claro que eles nos responderam que têm uma ocupação de 80% nas horas normais e, portanto, não estão muito interessados nisso. E, portanto, fomos à procura de outras soluções. Temos vindo a falar com os proprietários dos terrenos que têm a ver com o plano de pormenor do Correio Mor, que vai até à zona do hospital, no sentido de ali se disponibilizar uma solução mais simples de estacionamento com um pagamento simbólico que permita desafogar a estrada nacional que está ali completamente cheia de carros nas bermas. É nesse sentido que estamos a trabalhar, estamos à espera que isso se concretize. Da nossa parte, há acordo para que façam essa intervenção, do ponto de vista do licenciamento. Será uma coisa, tanto quanto foi conversado, simples, apenas uma entrada e um pagamento simbólico. É claro que, adiante, quando avançar por parte do seu proprietário o plano do Correio Mor, voltaremos a ter este problema. Tem que ser estudado de outra maneira. Essa é uma solução para daqui a quanto tempo? Essa alternativa a estacionamento? Eu penso que ela estará para ser concretizada brevemente, mas depende também um pouco do próprio proprietário. Em relação à entrada dos transportes públicos, eu sei que Odivelas, a partir de 2 de março, vai ter um minibus ou um midibus que vai entrar, embora seja só da saída do metro de Odivelas. A saída da Pontinha vai continuar a ter o mesmo problema de o transporte não entrar. Como é que estão as coisas do lado aqui de Loures? Nós temos vindo a pressionar quer a Rodoviária de Lisboa, quer a Barraqueiro, para terem outro tipo de oferta ali. Há a questão da entrada, mas aqui não há só a questão da entrada, há mesmo questões de ligação. Nós, ao fim de semana, não temos de Santo António dos Cavaleiros ligação direta para o hospital. É uma coisa absurda. O hospital fica ali a meia dúzia de metros e não há transporte público para lá. Em relação à entrada, a administração do hospital disse-nos, em devido tempo, que estavam a programar uma intervenção no asfaltamento que permitisse ter carros pesados. Porque, aparentemente, eu não sou técnico disso, tenho que confiar no que me dizem, mas, enfim, mesmo que seja um pouco estranho, o piso que foi ali implantado não permite o acesso de carros pesados. Bom, essa perspectiva até agora não se concretizou e não sei se vai concretizar-se futuramente. Nós temos vindo a intervir no sentido de que a Rodoviária e a Barraqueiro tenham outro tipo de ofertas, quer para chegar lá, quer para entrar dentro do hospital. Sabemos dessa abertura já a partir de Odivelas e da Pontinha. A Pontinha não vai entrar. Sim, mas vai haver uma ligação nova. Direta, exatamente. Sem transbordo. Exatamente. E sabemos também, fomos informados agora há poucos dias, que a Barraqueiro também está a preparar-se para admitir uma ligação entre uma parte de Santo António dos Cavaleiros, designadamente as Torres da Bela Vista, ao hospital, o que também permitirá, estamos ainda a estudar com eles a solução, melhorar um bocadinho, mas é muito insuficiente, estas medidas são muito insuficientes. É curioso que a rodoviária afirma que consegue provar que um autocarro normal é menos, digamos, danoso para a estrutura do que um MIDI. Sim. Porque, segundo ele, distribui melhor peso, etc. Mas é curioso.
Então, se provar isso, fica A resolvido o rodoviária problema do afirma piso. isso. A rodoviária afirma isso está dito pelos vendedores em ligação com essas matérias de transportes, e a rodoviária prova isso. Agora, para terminarmos, há um acordo com o PSD, há 2 vereadores do PSD. Eu sei que não é um melhor tema, não É um dos tema como melhores qualquer temas, outro. mas eu continuo a dizer que faz algum sentido falar. Como é que tem sido esta relação? Eu sei que, pelo menos, não tem havido problemas, o desempenho, se calhar, não tem sido mau, mas, efetivamente, há 2 polos, um da parte jurídica e outro da parte do turismo. Como é que tem sido possível este acordo? Como é que isto tem funcionado? Do seu ponto de vista? Tem funcionado bem. É evidente que aqui e ali há divergências. Mal seria se não tivéssemos Pois, divergências aí é com o PSD. Mas temos procurado resolvê-las com cordialidade e procurando encontrar consensos. E naturalmente, que o PSD sabe que o nosso programa é o programa que está em execução. Não é? E agora nós não deixamos de ser sensíveis a questões que são colocadas pelo PSD, desde que convirjam com preocupações que nós também temos. Tem funcionado bem. Acho que não é de estranhar esta solução. Ela já existiu aqui no município de Louros, posso dizer assim, de todos com todos. Sim, não é? e Odivelas também. É uma coisa natural no poder local e isso é uma das grandes riquezas do poder local. Ele obriga as forças políticas a encontrarem convergência. No poder local é possível esses acordos e enquanto que a termos mais nacionais, por exemplo, isso não seria muito viável. Sim, em termos de... O tipo de problemas que se coloca a nível local são diferentes. E a pressão para os resolver também é diferente, é mais próxima, não é? E obriga a que as estruturas locais tenham maior necessidade de encontrar soluções. Não é? É evidente que não seria possível um acordo entre o PCP e o PSD a nível nacional, tendo em conta a divergência fortíssima das políticas. Mas nós podemos ver até, nas nossas reuniões de Câmara, há por vezes moções de cunho mais político, seja apresentadas por nós, pelo Partido Socialista ou pelo PSD. E nem sempre são votadas da mesma maneira por nós e pelo PSD. Às vezes eles estão de acordo com as críticas ao governo, outras vezes não. É a vida democrática. É a vida, mas até têm estado muitas vezes, quando são coisas que de facto têm impacto no nosso Conselho e que são evidentes. Portanto, isso é a vida democrática, não há que estranhar e ficar muito admirado com esse funcionamento. Eu acho que é uma experiência muito positiva. E repare que nós temos tido aqui uma grande capacidade de diálogo que é indispensável para um Conselho como o nosso. Nós temos este entendimento, como disse, com o PSD. Fizemos um acordo com a Odivelas, que é a maioria PS, para os CIMAR. Estamos a desenvolver projetos com todos os municípios à volta de Louros. Com Vila Franca. Estamos a trabalhar intensamente com Mafra e com Sinta no desenvolvimento rural. Com Odivelas, em que vamos procurar explorar outros caminhos para além da questão dos CIMAR. Portanto, temos uma grande capacidade de diálogo. E isso pode traduzir-se, e está a traduzir-se, em benefícios para o nosso Conselho. E é isso que é mais importante. Eu primeiro colocava uma questão que não é tão importante, mas que colocou algum desconforto e digamos que entre corredores se falava muito, depois presumo que o seu município, pela sua voz, disse onde é que estão essas provas, mas houve uma altura em que o PS disse que havia uma pressão da parte do PCP, da parte da CDU, sobre os trabalhadores socialistas. Isso foi questionado por si. Essa questão está devidamente sanada? Bom, está já sanada no sentido que eu escrevi uma carta ao Partido Socialista para pedir a demonstração do que estavam a dizer e nunca houve resposta. Eu também não tenho nenhum interesse em alimentar esse assunto. Tomo como um erro de gestão política num determinado momento e acho que não devemos fixar-nos nisso para o futuro e inquinar todas as nossas relações a propósito disso. De facto, as afirmações que foram feitas eram para nós inaceitáveis e tivemos que reagir à medida da sua gravidade. Mas, tacitamente penso que se reconheceu que não corresponde, houve ali algum exagero, acho que o assunto deve estar encerrado e, pela nossa parte, não tencionamos retomá-lo. Eu ia falar agora, para terminarmos, na requalificação da Frente Ribeirinha, um projeto que envolve Lisboa, Louros, Vila Franca. Como é que estamos nisso? Bom, nós estamos a trabalhar para aproveitar os fundos comunitários, procurar candidatar-nos a isso. Nós temos ali uma situação muito difícil, não é? de implantação de indústrias e de logística que nos cria dificuldades ao acesso ao rio.
ainda por cima, uma parte significativa daquele território é gerido pelo Porto de Lisboa e, portanto, não está sequer na nossa alçada, precisamos de encontrar formas de contornar esse problema. Uma delas é, de facto, e é isso que estamos a trabalhar intensamente com Vila Franca, na continuação do passeio que Vila Franca já começou a fazer para entrar no nosso concelho e eventualmente conseguirmos ligar ao Parque das Nações e ao Passeio Ribeirinho de Lisboa. E pretende-se um usufruto dos cidadãos, Sim. do rio, Sim. a utilização de velocípedes, Sim. caminhar a pé. Sim. É essa a ideia. Terá que ser uma intervenção naturalizada, não é? Não pode ser para andar de carro no Sapal, isso não pode ser, mas há soluções técnicas que permitem, com meios de mobilidade suave, andar a pé, bicicleta, ter soluções ambientalmente adequadas que permitam o usufruto daquelas zonas. Isso é uma coisa que está pensada há quanto tempo? É um projeto Nós, de 2 anos, nós 3? Isto ainda não está completamente definido. Nós estamos a trabalhar com Vila Franca até aproveitando a experiência deles, porque eles já estão mais avançados nisso. Não temos vergonha de aproveitar as boas experiências dos outros, para ver se agora, quando os regulamentos forem publicados, avançamos com esse projeto. Agora, a concretização ainda não podemos dizer quando será. Do mesmo modo, numa outra zona, na zona da Bobadela, a partir do Instituto Superior Técnico, do Polo do Instituto Superior Técnico, está-se também a trabalhar com o técnico no sentido de criar um percurso semelhante que venha de cima e dê depois acesso também ao rio. Há ali uma zona que já foi desocupada, que é a dos contentores, dos depósitos da Bobadela da Galp, da Petrogal, que estão a ser ou já foram desmantelados. E nós no PDM não admitimos que aquele terreno possa ser utilizado em atividades económicas. Já dissemos isso à Petrogal, com todas as letras, explicando porquê. Portanto, é evidente que o terreno é da Petrogal e fará dele o que quiser, mas não pode pôr lá contentores. Não pode pôr. Não, quer dizer, pode nunca lá fazer nada e aquilo não ser disponibilizado à população. Não está nas nossas mãos obrigá-los a ceder o terreno para isso. Mas temos a expectativa que com o tempo e com a ideia de que aquele terreno fica muito próximo da Foz do Trancão e, portanto, pode haver ali um contínuo de ligação a Lisboa e ao Parque das Nações, possam surgir projetos que aproveitem aquela zona com mais-valias, com equipamentos de interesse público e que tenham mais-valias para a população. E deixava então como última questão, quais são os grandes desafios do município de hoje, até ao fim do seu mandato? 2 ou 3 exemplos que queira dar de grandes desafios. Ora bem, nós avançamos para a concretização de um empréstimo para investimento, que está bem incluído na nossa capacidade de endividamento e no serviço da dívida. Vamos mesmo assim pagar menos serviço da dívida com as poupanças que já fizemos do que antes e vamos chegar ao fim do mandato com menos dívida de empréstimos do que no início. Portanto, não vamos deixar uma herança mais pesada para o futuro. Esse empréstimo tem um conjunto de intervenções que sem ele não seriam possíveis, porque nós com as receitas correntes do ano não é possível fazer alguns grandes investimentos como remodelação de escolas. E nós com este empréstimo vamos apostar na remodelação de 5 ou 6 escolas que são absolutamente essenciais, que de outra maneira não podíamos fazer. Por exemplo, a escola número 1 de Camarate, os meninos estão em contentores há 6 anos. Se nós não avançássemos agora com um projeto que ainda vai demorar 1 ano ou 2 a ser implementado, estávamos a atirar para mais 6 ou 8 anos o tempo em que eles iam estar em contentores. Isso é insuportável. Eu já lá fui. Os contentores têm ar-condicionado e tudo bem, mas aquilo não é uma escola. Uma escola é uma escola com um logradouro, com um parque infantil, com salas adequadas, com equipamentos para uma vivência que ali não existe, não é? Pronto, as escolas são a prioridade. Depois vamos ter também um conjunto de programas de intervenção para a repavimentação. Nós encontramos um concelho que nos últimos anos, na última década, praticamente não teve renovação do piso asfáltico. E nós temos situações absolutamente dramáticas em alguns bairros de género ilegal, em algumas vias muito importantes até para o acesso a algumas localidades, e são investimentos que à primeira vista parecem supérfluos, porque é alcatrão, mas em que hoje as situações que ali estão criadas condicionam muito fortemente a vida das pessoas. Eu outro dia recebi uma carta de um casal num bairro
que dizia que tinha vergonha de convidar os amigos para irem lá à casa, porque a casa era uma casa boa, enfim, que eles tinham construído e com todas as condições, mas para chegar lá aquilo era um caminho terrível e eles não tinham vergonha de chamar os amigos lá à casa. Eu fixei este exemplo que de facto denuncia a gravidade do estado a que se chegou, e aí vamos ter também intervenção. Vamos ter também depois uma outra fatia de verbas para reabilitação urbana. Estamos a procurar estudar algumas questões de reabilitação urbana, a começar pelo Centro de Loures, fazer uma reabilitação do Centro de Loures, que bem precisa. Com certeza depois vamos discuti-la com a Junta de Freguesia, com a população, com os comerciantes aqui da cidade. Parece-nos que pode ser um impulso muito grande numa vida diferente para a cidade de Loures. E emprego também, porque se nós reabilitarmos o Centro de Loures com boas condições e com uma estreita ligação com atividades económicas que se possam aqui instalar, isso significa que vamos ter mais pessoas, e se tivermos mais pessoas vamos ter mais estabelecimentos comerciais e com isso mais emprego. É evidente que isto depende de muitos fatores, mas temos que fazer a nossa parte e, portanto, a reabilitação também está neste empréstimo. Portanto, a concretização das obras do empréstimo, que segundo a lei tem que ser feito, o empréstimo só tem a duração de 2 anos, só podemos utilizá-lo em 2 anos. Portanto, vai ser aprovado o contrato final na reunião de Câmara da próxima quarta-feira, depois tem que ir para o Tribunal de Contas, e a partir do momento em que haja visto o Tribunal de Contas temos 2 anos para o utilizar. Portanto, a concretização desses investimentos, que alguns exigem projeto, exigem uma série de coisas, é uma prioridade absoluta. Estamos a criar mecanismos e estruturas que nos permitam acompanhar semanalmente cada um deles para poder, de facto, concretizá-los. Um outro projeto muito importante tem a ver com o desenvolvimento do trabalho nas auges. Nós temos hoje uma relação das populações nas auges com os nossos serviços que se alterou para melhor. Já se atribuiu um alvará e penso que nos próximos tempos vão ser atribuídos outros e, sobretudo, está-se a preparar o trabalho. É evidente que isto é um processo muito difícil, porque muitas das populações não têm comissão, não estão organizadas e aí é muito difícil. Mas é um projeto que, sem dúvida, tem para nós uma grande importância. Outro é a agência de investimento. Nós não vamos criar uma nova estrutura com gente de fora, mas vamos pegar na estrutura que temos e que trabalha bem, da área das atividades económicas, e dar-lhe uma outra roupagem, com mais dignidade e mais visibilidade pública, para ser um instrumento mais eficaz a trazer investimentos. Estamos muito interessados em acompanhar isso. Com certeza. Sim. Estamos à procura de instalações que tenham a dignidade para este fim. Portanto, tem que ser instalações com visibilidade, tem que ser um polo, não é? Tem que ser um sítio onde as pessoas vêm a Loures e sabem onde é que é a agência de investimento. Isso pode parecer pouco, mas isso é essencial para o contacto com as empresas e para trabalhar com elas. E ser facilitador. Nós estamos a trabalhar com algumas grandes empresas, que algumas já cá estão, outras põem a hipótese de vir para cá, sempre neste pressuposto. Aqui cumprimos todas as regras e toda a legislação, mas temos aqui um serviço que permitirá agilizar os processos para que eles não se percam, os investimentos não se percam por demora. Uma coisa é perderem-se por não serem possíveis, outra coisa é perderem-se por demora de resposta da Câmara. Isso é que não pode acontecer. É um projeto muito importante. E queria também anunciar uma coisa que vamos lançar nas próximas semanas, que é a realização de uma grande iniciativa de debate neste semestre, em várias áreas para o desenvolvimento do Concelho, que seja à base de um futuro plano estratégico de desenvolvimento. Uma iniciativa pode vir a chamar-se, por exemplo, Loures em Congresso, que traga a gente de cá para debater a área da cultura, a área das atividades económicas, do urbanismo, do ambiente, mas também traga gente de fora, traga especialistas, traga outros autarcas com experiências interessantes nesta ou naquela área, traga associações ambientais, traga faculdades. O que se pretende é debater, fazer um certo recenseamento em algumas áreas do ponto em que estamos, e depois apontar perspectivas. É claro que depois o plano tem que ser desenvolvido pelo município, e pelos seus serviços e pela sua administração. Mas pensamos que este debate pode ser muito importante para abrir horizontes, abrir-nos a nós todos, permitir a população participar, porque o que pretendemos é que isto não seja feito só com técnicos e com académicos, que seja feito em debates abertos à população. Quando é que vamos ter? Nós estamos a preparar o programa, mas ainda preciso de conversar isto com as outras forças políticas para que, eu já falei disto aqui há algum tempo. Claro, o turismo também vai entrar. Sim, com certeza. Mas nós queremos que isto seja uma iniciativa
que não esteja no centro do combate político. Isto é, não é para ajustar contas com o passado e não é para fazer o debate do dia-a-dia. E é com isso que queremos ganhar as outras forças políticas para participarem também, na sua medida, nesta iniciativa. Achamos que se fizermos isto, vamos provavelmente ter contributos que nos permitirão projetar muito melhor o futuro do Conselho. Também não servirá para quem vem de fora e quer fazer uma atividade. Com certeza. Repare, é nuclear e é... Sim, evidente. Repare, nós também atraímos investidores, iniciativas e projetos pela forma como aparecemos como um município inovador e que faz bem as coisas. E estudar, debater para ter boas bases é a melhor forma de o fazer. Eu, se fosse empresário, esse, não sendo o único fator, é um fator a ter em conta. Saber que há um município que tem dinâmica, que está disponível para coisas inovadoras e que às vezes até sai um bocadinho fora do habitual e que tem capacidade de diálogo e de encontrar pontos e consensos. Tem algumas áreas Sim. que estão mais, digamos, preparadas e mais receptivas a investimento? Sim, isto não se faz só para os investimentos, não é só para a atividade económica, esse é um aspecto muito importante, é para tudo. Nós temos aqui no Conselho, por exemplo... O que é que queremos, não é? O que é que queremos? Nós temos aqui no Conselho, por exemplo, como agora se diz, um cluster dos resíduos e do ambiente. Temos um conjunto de empresas, a começar pela Valor Sul, que é a maior, mas temos um conjunto de empresas que têm aqui um know-how, uma capacidade técnica muitíssimo importante, que provavelmente não terá paralelo a nível nacional. E isso tem de ser valorizado como instrumento. Temos depois o Instituto Superior Técnico, por exemplo, em que está já a trabalhar, têm sido organizadas sessões com empresas de várias áreas, concomitantes com as suas principais áreas de intervenção do técnico, o que permitiu a várias empresas perceber que o técnico tem uma série de serviços que lhes são úteis e ao técnico encontrar novos parceiros para fazer novas atividades. Isto não é só na área da economia. Nós, por exemplo, temos que apostar, na minha opinião, numa grande multiculturalidade como marca do Conselho. Nós somos o Conselho, diz um amigo meu que é professor de liberdade religiosa, que é professor de ciências da religião, somos o Conselho com maior diversidade religiosa do país, diz ele, segundo os registros. Temos aqui, as pessoas nem fazem ideia, dezenas de cultos e de igrejas. Isto também se alia a uma grande multiculturalidade. Muitas destas religiões vieram com levas de imigrantes que se instalaram no Conselho e que hoje fazem parte do Conselho, não são o outro. São cidadãos do Conselho de Loures e a sua cultura também integra a marca que é hoje o Conselho de Loures. Já não é só de Saloios, nem é só de Saloios e de gente que veio trabalhar para as fábricas de Sacavém e de Santiria, já é também de gente que veio pelas mais diversas razões, não só de outras regiões do país, mas de todo o mundo. E essa marca é muito enriquecedora e tem que ser bastante valorizada. Muito obrigado. Obrigado. Até uma próxima. Até uma próxima. E esperemos que venham aí boas notícias. Muito bem. Esperemos que sim. Obrigado. Ok, muito obrigado.